Oi gente, eu sou o Diogo e nesse vídeo farei uma abordagem do livro Um Conceito Hierárquico de Ecossistemas. Nesse vídeo será abordado o capítulo 1, que tem como tema ambiguidades fundamentais no conceito de ecossistema. O conceito de ecossistema foi introduzido por Tansley em 1935 e vem sendo utilizado de forma ambígua. Esse livro ele apresenta 9 capítulos e vamos fazer um resumo. Vou fazer um resumo do capítulo 1, que questiona os conceitos predominantes de ecossistema. O primeiro tópico é o ecossistema como objeto de estudo. Os autores iniciam o tema com uma parábola, que é a parábola dos homens cegos e o elefante. 6 homens cegos são conduzidos a um pátio para ter contato com um elefante pela primeira vez. O primeiro homem toca na tromba do elefante e diz que é uma cobra. O segundo homem toca na orelha do elefante e diz que é um tapete. O terceiro toca na presa e diz que o elefante é uma lança. O quarto toca na perna e diz que o elefante é um tronco de uma árvore. E o quinto toca na barriga e diz que o elefante é uma parede. O sexto homem cego toca na cauda e diz que o elefante é uma corda. Moral da parábola: assim como o elefante, os ecossistemas eles podem ser vistos com muitas perspectivas. O conceito de ecossistema ele vai depender da forma como você vê um ecossistema. Mas os ecologistas eles tendem a reconhecer o ecossistema como uma unidade organizacional fundamental em ecologia. O ecossistema é um nível de organização ecológica. Outro conceito de ecossistema diz que um ecossistema ele é um contexto em que ocorrem dinâmicas populacionais ou comunitárias. E é apenas o contexto em que ocorrem as interações. Então, o ecossistema seria o contexto que permite que as interações do ambiente ocorram. Um ecossistema ele pode ser vários autores eles vão consideraram ecossistemas e alguns deles consideram troncos de árvores caídas, eles consideram como ecossistemas. Macrófitas aquáticas flutuantes são considerados ecossistemas. E um outro conceito de ecossistema é que um ecossistema seria a menor unidade que pode sustentar a vida na Terra. Ou seja, um ecossistema é a unidade básica da ecologia. Se formos comparar com os organismos vivos, que apresentam a célula como unidade básica da vida, o ecossistema seria a unidade básica da ecologia, porque menor que um ecossistema seria impossível a existência da vida. A definição do conceito, o conceito que você vai atribuir para o ecossistema, ele vai implicar em problemas em estudos ecológicos. O primeiro problema é que não existe um método simples para delimitar o ecossistema. Ou seja, como determinar um espaço, o que seria um ecossistema? Não existe um método simples. O segundo é que um ecossistema, que depois que você delimita,
ter um espaço, esse ecossistema ele pode ser autossustentável por um curto período de tempo. E depois que passa um certo tempo, ele pode não ser mais autossustentável e deixar de ser um ecossistema. Então, em estudos ecológicos com ecossistemas, devemos considerar a escala espaço-temporal nos nossos estudos. O segundo tópico deste capítulo é a necessidade de um conceito adequado de ecossistema. Então, para a descrição de um ecossistema, devemos ter em mente as diferentes percepções humanas do mundo. Assim como o elefante, que diferentes cegos perceberam o elefante de diferentes formas, devemos considerar que a percepção humana pode ter diferentes maneiras de dizer o que seria um ecossistema. A outra questão é a complexidade dos sistemas ecológicos, que devido à estocaticidade, os fenômenos ecológicos eles são incontroláveis e por isso pode existir uma dificuldade em trabalhar, em pesquisar em ecossistema. A maneira mais comum de evitar problemas com a complexidade é dar ênfase a um tipo de conjunto de observação, a um tipo de observação. Ou seja, existem duas formas que podem ser consideradas aí para dizer o que seria um ecossistema. Existem duas maneiras de observar um ecossistema. E você, para evitar a complexidade dos sistemas ecológicos, poderá enfatizar apenas uma delas. A primeira forma é a abordagem da população e comunidade. Nessa primeira forma de observar o mundo e o ecossistema, podemos descrever o ecossistema medindo o número de indivíduos por espécies existentes numa determinada área. A segunda forma de observar o mundo é descrever um ecossistema medindo o fluxo de entrada e saída de nutrientes. Então, existem essas duas formas. E para evitar, você pode utilizar apenas uma para evitar o problema da complexidade ambiental. Mas, no entanto, você pode correr o risco de tomar uma controvérsia no conceito de ecossistema, se você focar em apenas uma delas. Porque nenhuma das duas visões sozinhas abrange todas as observações possíveis de um ecossistema. Então, nenhuma delas sozinha não é fundamental para determinar um ecossistema. O terceiro tópico do capítulo é abordagens comunitárias versus abordagens funcionais para ecossistemas. Vamos analisar como as diferentes maneiras de observar o mundo vai determinar as nossas conclusões sobre o ecossistema. Na primeira abordagem, que seria a de população-comunidade, os ecologistas tendem a ver os ecossistemas como redes de populações em interações, sendo os seres vivos o ecossistema e o ambiente seria apenas uma influência externa. Assim, o ecossistema seria as interações entre os seres vivos e o ambiente seria o contexto em que ocorrem as interações. Em outras palavras, em uma abordagem de população e comunidade, existe um componente biótico, que seria o ecossistema,
e um componente abiótico, que seriam as influências externas, ou seja, o ambiente. O ambiente, nessa abordagem, não é considerado parte integrante do ecossistema. E uma forma de descrever um ecossistema nesta abordagem é levantar uma lista de espécies e determinar o número de indivíduos de cada espécie existente naquela área. E daí teríamos uma descrição do ecossistema. Na segunda abordagem, que seria a abordagem processo funcional, os componentes bióticos e abióticos, eles estão interligados e juntos formam o ecossistema. Nesse caso, nessa abordagem, a descrição de um ecossistema poderia ser através da medição, da mensuração do fluxo de energia ou de nutrientes, processos numa determinada área. Nesse caso, a composição de espécie não seria tão necessário para descrever um ecossistema. Em relação a isso, temos consequências que podem acarretar nos estudos. Se a gente for enfatizar os nossos estudos em apenas uma abordagem, existem consequências que podem inferir aí no que seria um ecossistema. Como a gente poderia definir um ecossistema? Então, existem, na primeira abordagem, que seria de população e comunidade, uma forma de subdividir um ecossistema seria em elencar os componentes os produtores primários, os consumidores e os decompositores. Nessa abordagem, ela vai lidar com populações de espécies e suas contribuições para a função do ecossistema. Nesse caso, estamos representando o fluxo de energia em um ecossistema. Aqui na abordagem de população e comunidade, temos o componente de produtores, que seria os organismos vegetais, todo o organismo vegetal, a vegetação. Temos os consumidores, que seriam os animais, e temos os organismos decompositores. Seriam bactérias e fungos e bactérias, tanto faz. Já na segunda abordagem, que seria de processo funcional, um ecossistema ele seria subdividido em os componentes do ecossistema. Nessa segunda abordagem seria a captura de energia, a retenção de nutrientes e a taxa de regulação. Nessa abordagem, os organismos vegetais eles fazem parte de dois componentes. As folhas das plantas fariam parte do componente de captura de energia, as raízes e o tronco fazem parte da retenção de nutrientes e o solo, o ambiente físico, faz parte também da retenção de nutrientes. E o terceiro componente é a taxa de regulação, que é composto aí por consumidores e decompositores. Percebam que na abordagem de população e comunidade, o solo não está incluso como componente do ecossistema. E na abordagem de processo funcional, o solo ele está incluído aqui, ele está interligado entre os componentes do ecossistema. Podemos dizer, excluindo então a questão do solo, que as diferenças entre as duas abordagens, as duas formas de ver um ecossistema, de estudar um ecossistema, está apenas na questão metodológica.
E nenhum ponto de vista, nenhuma das duas, pode servir como um conceito exclusivo ou fundamental dos ecossistemas. Agora vamos analisar as limitações de cada abordagem para ver qual que é a limitação da abordagem de população-comunidade e da abordagem de processo funcional. A limitação do ponto de vista funcional ou de processo está em dizer que o fluxo de energia material e de informação existem de formas independentes das espécies envolvidas nele. O que isso quer dizer? Que esse fluxo ocorre independentemente da composição de espécies. A composição de espécies não é considerada nessa abordagem. Existe uma limitação em relação a isso. E um exemplo que podemos dar é os experimentos que foram realizados em Marte para a busca de vida no planeta. Eles tentaram encontrar evidências de vida com essa abordagem funcional, sem fazer nenhuma tentativa de demonstrar que existia algum organismo que estava desempenhando essa função. Eles, de forma bem resumida, eles fizeram experimentos, tentavam medir um fluxo de energia na superfície de Marte, utilizando a adição de elementos químicos na superfície, e eles mediram. Daí eles tinham um determinado parâmetro que constavam que só poderia ocorrer se existisse a presença de vida. No entanto, foram realizados os mesmos experimentos aqui no planeta Terra, e eles descobriram que aquelas reações poderiam existir sem a existência de vida. Então, um ponto aí, essa limitação. Eles, ao invés de buscar um organismo vivo que desempenha essa função, tentar identificar o organismo, ele estava focando apenas no fluxo de energia. Outra limitação é a questão da composição de espécies, o papel da composição de espécies na taxa de processos. Então, no caso de avaliar o efeito de populações individuais na função. Um exemplo seria a questão de espécies dominantes. Várias espécies podem desempenhar papéis de forma diferente nas taxas de processos. E a perda de uma determinada espécie implicaria em mudanças consideráveis aí na função que estariam avaliando. Então, como eles não eles não identificam as espécies nos estudos, então fica difícil representar essa perda. Outra limitação é em relação aos conceitos de um ecossistema para elementos químicos diferentes. Um exemplo são o ciclo do nitrogênio, que apresenta um componente gasoso no ciclo, e o ciclo do cálcio, que apresenta um componente sedimentar. Então, seria necessário, como cada elemento químico apresenta propriedades diferentes, o conceito de ecossistema mudaria de acordo com o elemento químico que estariam sendo avaliados aí nos estudos. Já na abordagem de populações e comunidades, a limitação está na questão de separar a biota do ambiente. Fica difícil estimar a interação de forma geral, separando, por exemplo, na interação inseto-planta, a planta passa a ser, além de um componente biótico vivo, ela passa a ser o ambiente do animal. Então, como faz para separar isso, essa questão de ambiente e do animal?
do organismo, né, da interação. Né? Como na abordagem de comunidade o ambiente não é considerado como um ecossistema, fica difícil separar. Então, como considerações finais nesse capítulo, a ecologia não pode estabelecer uma única escala espaço-temporal que seja adequada para todas as investigações. Devemos prestar atenção nas diferentes maneiras pelas quais os ecossistemas podem ser vistos, pois a perspectiva muda a concepção de explicar a observação. No próximo capítulo, vamos avaliar como o conceito de ecossistema era utilizado historicamente. Então, vamos avaliar a utilização do conceito de ecossistema de maneira histórica e vamos analisar essa questão. Como o ecossistema muda à medida que problemas em escala espacial temporal diferentes são abordados. Como é que muda? O conceito pode ser mudado de acordo com a escala. Então, até o próximo vídeo.